Você sabia que a alimentação ela pode mudar completamente a sua vida? Vem comigo que eu te conto como eu transformei a minha vida. Olá, eu sou a Kívia e hoje eu vou mostrar para vocês como eu transformei a minha vida numa vida mais saudável, numa vida mais leve, e eu vou contar também para vocês nesse vídeo alguns desafios que eu enfrentei na minha infância, tá? Desde criança eu sempre fui vegetariana, eu tinha uma alimentação mais vegetariana. E eu enfrentei muitos desafios, tá? Eu tinha alguns problemas de saúde, como rinite, inflamação na garganta, inflamação no ouvido. Eu tinha muitas alergias na pele, não sabia o que que era, como que eu ia fazer para parar com tudo isso, né? E eu tinha muita inflamação, muita alergia, e tudo isso, depois de algum tempo, eu fui perceber que era o consumo do leite, né? Então, fiz exames, minha mãe fazia exames de sangue, o médico falava que não era nada, tomava antialérgico, daí passava, ficava tudo bem, mas depois essas alergias sempre voltavam. E o que eu acho mais interessante é que nunca foi descoberto sobre o leite, nunca pesquisaram para ver, e os médicos passaram algumas listas e falaram: ah, você não pode comer pimenta, evita comer alimentos mais gordurosos, ou alimento que é remoso e várias outras coisas. E a gente nunca desconfiou de nada. Sempre tive alergia, mas eu consumia muito leite. E eu percebia, né, com o passar dos anos, né, que de criança eu não tinha muita sensibilidade com essas coisas, que quando eu comia queijo eu passava mal, né? Me dava ânsia, me dava náusea. E quando eu comia alimentos industrializados, eu sempre passei muito mal. Mas eu nunca deixei, né? Massa de tomate, alimentos enlatados e vários outros, né? Alimentos muito ácidos. E eu não sabia por quê. E nunca consegui filtrar. Eu nunca não comia, tinha uma dieta mais saudável, né? Uma alimentação vegetariana, consumia ovos, leite, queijos, né, com muita moderação, mas eu não me sentia bem. Olha que legal. O organismo ele nunca aceitou muito bem essas coisas, né? Então, depois de muitos anos, eu decidi mudar, né? Eu falei assim, vou deixar o queijo, né, a mussarela, não consumia queijo, mas às vezes em um pastel, né, uma, uma macarronada, alguma coisa que tinha queijo, eu sempre comia, mas com uma restrição, não conseguia comer muito e depois que eu comia vinha o enjoo. E eu jamais imaginava de onde que vinha tudo isso. Depois eu pensei, vou deixar o queijo. Melhor escolha que eu fiz na minha vida, tá? Passou ali, tudo que tinha queijo eu evitava. Não comia pão de queijo, não comia macarronada com queijo. Tudo que tinha queijo eu já deletava. Não queria comer queijo. Justamente pelo motivo do qual eu me sentia mal, né? E, inclusive eu nem tinha tanto paladar assim, muitas pessoas veem uma pizza derretendo ali e falam, ai que delícia, eu já não tinha muito paladar porque eu associava a comer queijo vai me trazer um mal. Então isso não era bom para mim. E eu resolvi deixar, beleza. A princípio melhorou, tudo foi bom, tranquilo, só que depois as alergias elas sempre voltavam, tá? Elas sempre voltavam, por incrível que pareça, alergia na pele e eu pesquisando ali, estudando os casos ali, né? Nunca gostei muito de ovo, né? Interessante que o meu organismo ele não aceita muita coisa animal, assim, já é a natureza dele mesmo. E eu não gostava de ovo. Quando eu comia ovo cozido, tirava toda a gema, porque eu não gostava muito do cheiro, e comia aquela clara, mas também não conseguia comer muito, porque eu achava muito forte. Interessante que e quando eu fritava ovo também, eu fazia uma gema bem dura, passava ele, fazia um ovo bem passado, tirava toda aquela gema amarela ali, comia só a clara, né? Então todo mundo falava, nossa, o principal você não vai comer, né? E eu não comia. Mas enfim, deixei o ovo também. Falei, ovo para mim não faz falta, pelo contrário, me faz um pouquinho de mal, não me sinto ânsia e tudo, e parei de comer ovo também. Mas o leite, que é o que eu vou contar para vocês, que eu nunca consegui imaginar que era o leite que me fazia tanto mal. E eu não deixava, fui deixando aos poucos, aí resolvi comprar leite desnatado, né? Aí às vezes eu até diluía um pouco do leite, mas nunca pensei que o leite fosse me trazer tanta alergia e tanta inflamação.
tá? E aí eu falei, vou fazer uma mudança aqui que já passou da hora. Vou tirar o leite. E assim, uma curiosidade para vocês, não sei se você consome leite ou não, mas eu consumia leite de manhã, batia na vitamina com aveia, banana, mamão, qualquer fruta que eu tivesse em casa, eu batia ali com aveia, né? Às vezes algum sucrilhos ali, eu colocava ali sucrilhos, whey protein também, tudo com leite, tá? E aí batia, tomava, levava um pouquinho pro trabalho de manhã, no intervalo das 9 horas ali, tomava mais um pouquinho também. Às vezes no almoço, nem sempre, mas eu consumia bastante creme de leite ali, consumia o creme de leite, às vezes numa macarronada, que eu não colocava queijo, mas eu colocava o creme de leite. Risoto, comia bastante, fazia um risoto ali, colocava aquele creme ali. E assim foi. Às vezes um pudim depois do almoço, que tem leite, que eu falava, ah, mas o pudim tem várias coisas, né? Mas o principal ativo ali era o leite. Tudo bem? Daí eu comia e falei, gente, tomava um sorvete depois do almoço, né? Comia algum chocolate que tem leite. E pensei, gente, veio na minha cabeça um dia, eu falei, eu já tirei tudo, não resolveu. Falei, vou tirar o leite, né? É uma coisa que veio na minha cabeça assim, falei, vou tirar o leite para ver o que que vai acontecer. Gente, resolvi tirar o leite, tá? Usei leite de aveia. Quando não tinha leite, coloquei água. Falei, vou fazer um teste só com água. Aí comecei a usar o leite de soja, depois eu tirei, comecei a fazer o leite de aveia. E depois depois eu descobri que a própria aveia, né, quando você faz o leite ali, ela tem uma consistência que você nem precisa fazer o leite ferver. Comecei a colocar água, né, na aveia, porque ela é bem cremosa. Comecei a fazer leite de inhames, né, e derivados ali, inhame, leite de, batia ali o leite de castanha, leite de amêndoas, leite de coco também eu já peguei. E assim, não passei mais mal. Reduziu completamente ali a minha inflamação na garganta, que eu tinha uma inflamação que era assim, era a cada 2 meses inflamava, tinha que tomar antialérgico ali, não passava de jeito nenhum. E incrível, tirei o leite, gente, passou assim completamente. E o que que eu queria falar para vocês? Às vezes, muita gente tem alergia. Muita gente já chegou para mim e falou: "Olha, eu tenho alergia, não sei o que que é, eu tenho asma também". Um detalhe que eu vou contar para vocês. Já cheguei assim com uma rinite, uma inflamação tão grande, sem conseguir respirar, já cheguei a ir pro médico de madrugada. E o médico falou: "Ah, você tem asma". Aí passou a bombinha para usar, aí eu usei. Já foram várias vezes de ir no posto, usar, ficar com nebulizador ali, né, tomando um ar ali. Aí em casa eu usava, as bombinhas eram muito fortes ali, me trazia muitas reações ali que eu não me dava bem depois, né, ataque cardíaco, e daí eu ficava com o coração acelerado, palpitação ali. Elas melhoravam, mas traziam outros efeitos colaterais. Então, eu pensei, gente, não é melhor tirar o leite? Por que ficar sofrendo essas coisas? Tirei o leite, acabou. Passou assim, não usei bombinha, falei, não vou usar bombinha, não tomei remédio, anti-inflamatório, corticoide, aquelas coisas que os médicos enchem a gente pra gente poder melhorar ali rápido. Foi muito bom? Foi. Mas eu descobri que tirar o leite foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, tá? Então, eu decidi mudar quando eu me conscientizei que aquilo não fazia bem, quando eu vi o tanto que os contratempos, remédios que eu gastava ali, decidi tirar tudo. Falei, gente, por quê? Todo mundo falava, ah, mas você vai tirar tudo, leite é fonte de gordura. Eu falei, eu busco a gordura em outros alimentos saudáveis, que eles me fazem bem e eu me sinto muito bem com esses alimentos. Então, tirei, acabou, né? Muita coisa eliminou. E assim, desde quando eu comecei a mudar, né, de vida ali, eu vi que a minha pele melhorou, a alergia sumiu, muita alergia que eu tinha ali, tá? Muita coceira, assim, às vezes no nariz, assim, aquela rinite, no pescoço também, cheia de inflamação, sabe? E várias alergias no corpo todo. E eu não sabia, eu falei, gente, uma simples decisão que eu tomei de tirar o leite, olha como isso transformou a minha vida. E eu quero chamar sua atenção para isso, né? Eu quero te encorajar hoje você a descobrir
fazer uma análise, estudar para ver o que está acontecendo, o que você precisa deixar na tua alimentação. E eu fui lendo vários livros sobre saúde, e eu quero deixar aqui, não perca os próximos vídeos, que eu vou contar para vocês como que eu fui tirando tudo passo a passo, tá? E faça uma análise, descubra o que você tem, escute o seu corpo, tá? Isso é uma coisa muito importante que as pessoas não fazem, tá? Eu tô sentindo uma dor no estômago, vai lá e toma um antiácido. Eu tô sentindo aqui uma náusea, tô sentindo desconforto abdominal. Eu tô sentindo alergia. Enxaqueca, sem contar na enxaqueca, tá? Não falei para vocês sobre isso, mas eu vou falar bastante nos próximos vídeos como que eu sofri muito com a enxaqueca. Ela tem algumas causas, mas uma das principais causas da enxaqueca, nesses estudos que eu fui fazendo, que eu fui lendo, fui descobrindo por mim mesma, fazendo autoanálise, que o leite era o número 1 da enxaqueca. E que a minha alimentação, quando me falaram, olha, o seu intestino é o seu segundo cérebro. Falaram para mim, eu falei, como assim? Meu cérebro está aqui. E falaram, não, é porque é no teu intestino que vai filtrar toda a alimentação, tudo que você come, e ele precisa estar limpo, ele precisa estar leve, para poder absorver todos os nutrientes. Se ele estiver inflamado, alimentos que causam inflamação vai dificultar aí toda essa absorção, né, dos nutrientes ali. E eu questiono tudo. Falei, vou pesquisar, vou ver, vou fazer testes ali para ver o que funciona, o que não funciona. E eu descobri, gente, é verdade. Infelizmente, vamos dar o aval aí para as pessoas que descobriram aí que o nosso intestino é o segundo cérebro, porque ele é verdade. Então eu decidi dar muita importância para o meu intestino. Eu falei, gente, se o meu intestino estiver pesado, estiver sujo, estiver inflamado, vai atacar minha enxaqueca. E realmente, gente, quando eu comia queijo, dava dor de cabeça, dava náusea, vomitava. E leite me dava muita diarreia. E eu não desconfiava de nada, né? Então, às vezes, algumas pessoas falavam, toma lá algum remédio que passa, que vai ajudar. E nunca ajudou, tá? Eu quero encorajar vocês hoje esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Mas os próximos a gente vai falar mais e mais e mais detalhes para vocês. Eu vou contar como que eu fui tirando, gente, passo a passo. Isso não foi em um ano, tá? E eu não encorajo vocês amanhã eu vou tirar o leite, ponto. Vai reduzindo, né? Vai reduzindo, faz um teste ali, né? Se você achar que deve tirar tudo de uma vez, também eu recomendo, porque os leites estão cada vez mais causando inflamação. Isso depende da pessoa, tá? Não é todo mundo que tem essa necessidade, mas quem sente ali que tem rinite, que tem alergias muito intensas ali, deve observar a questão do leite, tá? E fazer uma transição para um leite melhor ali, um leite mais saudável. E essas mudanças que eu fiz na minha vida, elas foram muito importantes, foram mudanças muito intensas, que eu não imaginava os resultados que eu teria hoje, que eu vou contar para vocês nos próximos vídeos, e eu recomendo você acompanhar esses vídeos, os próximos, daí eu vou falar para vocês como que eu tirei passo a passo, como que eu tirei o ovo, como que eu tirei o leite, como que eu tirei o açúcar. Eu fui tirando, fui descobrindo passo a passo. Das dificuldades que eu mais tive foi com açúcar. E por último, eu vou contar para vocês que até o glúten eu decidi dar uma diminuída, e aí estamos em processo aí de retirada, e eu vou contar tudo para vocês. Alguns problemas que eu tive de saúde, problemas muito sérios, que eu reduzi apenas com a minha alimentação. Então eu convido você a seguir esse canal, curte esse vídeo, compartilhe, para você fortalecer o nosso canal e para você também transformar a sua vida. Se você acha que esse vídeo faz sentido para você, curta, compartilhe e fortaleça o nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!